Vamos então iniciar a resolução dos exercícios deste conjunto de exercícios. Vou aplicar da mediatriz de um segmento reta. Enunciado diz-nos o seguinte: reproduz no teu caderno os segmentos de reta seguintes e, usando regra e compasso, constrói sua mediatriz. Antes de iniciarmos a resolução do problema, vamos só recordar aqui algumas questões, a metodologia para traçar a mediatriz. Nós podemos traçar uma perpendicular, portanto, associada à mediatriz, utilizando um transferidor, embora esta não seja a maneira mais rigorosa, né? Basta acertar esta linha do transferidor com o segmento reta, este centro com o ponto médio do segmento, e marcamos um ângulo de 90 graus, marcando ali um ponto. Depois basta traçar a reta que passa por este ponto médio do segmento e por aquele ponto temos a perpendicular. Esta não é a solução mais rigorosa, portanto eu aconselho a utilizar o compasso, tendo o segmento reta traçado, com a ponta seca do compasso num extremo, abertura do compasso superior à metade, traça-se os dois arcos, depois no extremo oposto, mantendo a mesma abertura, definimos então os dois pontos e traçamos a vertical. Esta é a maneira mais correta. Recorrendo ao GeoGebra, vamos ver isso dinamicamente mais à frente. Vamos ver caso a caso. Este é um segmento reto horizontal, um oblíquo descendente e um oblíquo ascendente. Traça-se primeiro o primeiro arco, depois o segundo, pontos de interseção e a respectiva reta que define a mediatriz. Portanto, esta reta, a mediatriz, interseta o segmento reta neste ponto médio, que é o ponto M, que faz, por sua vez, 90 graus com o segmento reta. No segundo caso, traçamos uma circunferência, um arco de circunferência com um raio superior à metade do comprimento do segmento é F. O outro, mantendo a mesma abertura, define-se os pontos de interseção, traça-se a semirreta, ponto de interseção da mediatriz com o segmento reta, faz um ângulo de 90 graus também. Finalmente temos o terceiro caso, em que traça-se o arco de circunferência, no outro extremo, pontos de interseção, mediatriz. A interseção da mediatriz com o segmento reta, isto faz 90 graus. Nesta figura vemos exatamente as três mediatrizes, uma relativa ao respeito dos três segmentos, né? Segmento horizontal, descendente, oblíquo descendente e oblíquo ascendente. Vamos então ver este problema dinamicamente no GeoGebra, para vermos melhor os conceitos associados. Portanto, vamos ver dinamicamente a construção no GeoGebra. Vamos ver primeiro nesse segmento. Traça-se a primeira circunferência com o raio superior a metade. Aqui define-se o raio, pode-se definir o raio. Para aqui está menos de metade, não vai servir para construir. Vamos verificar. Traça-se a outra, não existe pontos de interseção, como se vê. É necessário aumentar o raio, pelo menos ligeiramente mais de metade. Pronto, aqui já podemos definir os dois pontos de interseção. Dois pontos de interseção, a mediatriz passa pelos dois pontos, ponto de interseção da mediatriz com o segmento e faz um ângulo de 90 graus. Vamos então ver o segundo segmento reta. Voltando ao início da construção, primeiro a semicircunferência, o arco de circunferência, depois o segundo no extremo F, pontos de interseção, semirreta, a reta definida pelos dois pontos, ou seja, a mediatriz, ponto de interseção com o segmento reto é F, é o ponto médio, e faz 90 graus, como é evidente. Vamos ver o terceiro caso. Primeiro arco de circunferência, o segundo, pontos de interseção, mediatriz, ponto de interseção com o segmento e faz 90 graus. Podemos visualizar aqui as três mediatrizes, uma relativa a cada um dos segmentos. Vamos ver dinamicamente, animando. Em simultâneo vemos a construção das mediatrizes dos três segmentos reta.
Vamos então ver o segundo exercício do conjunto que vou aplicar, relativos às mediatrizes. O enunciado diz-nos o seguinte: desenha um segmento reto AB, tal que AB seja igual a 7 cm. Utilizando o material de desenho adequado, traça a sua mediatriz. Ora bem, recorrendo ao GeoGebra, vamos ver dinamicamente, mas primeiro vamos ver os slides. Nós marcamos um ponto A e para marcar um ponto B, eles dão-nos só o comprimento, são os 7 cm. Ora bem, portanto, o ponto B pode estar numa circunferência de raio de centro em A e raio igual a 7 cm. Portanto, há infinitas soluções. A partir do momento definida uma posição, por exemplo, neste caso, o ponto B vai fazer, o segmento reto AB vai fazer um ângulo de 40 graus com a horizontal, definimos o segmento reta, o ponto B vai ocupar uma posição da circunferência traçada, admitemos que o ponto B ocupa portanto, a posição referente a um segmento que faz 40 graus com a horizontal. Neste caso, com a ponta do metal, a ponta seca do compasso, no ponto A, abre-se o compasso com uma abertura superior à metade desta distância, a distância AB, e traçamos um arco de circunferência ou circunferência aqui, CA. Depois, no outro extremo, mantendo a mesma abertura, traçamos a mesma circunferência ao arco de circunferência, marcamos os pontos de interseção, C e D, e traçamos a mediatriz. Portanto, ficamos então com esta posição do segmento reta, e a respectiva mediatriz é esta reta que passa no ponto médio e é perpendicular ao mesmo segmento. Vamos então recorrer ao GeoGebra para vermos dinamicamente a resolução deste problema e certamente iremos visualizar melhor e a compreender melhor a sua resolução. Vamos então ver no GeoGebra a construção desta mediatriz. Vamos definir o comprimento do segmento como 7 cm e o ângulo pode ser um ângulo qualquer aqui, não é? Vamos definir um ângulo qualquer. Por exemplo, ponto B pode ser aquele, mas pode ser uma posição qualquer. Neste caso, vamos imaginar 60 graus. A partir daí, traçamos o segmento reto AB, não é? Depois, com uma abertura que tem que ser no mínimo maior que metade desta distância, vamos admitir 5 cm, não é? Traçamos o arco de circunferência, depois traçamos o arco de circunferência no extremo oposto, pontos de interseção, e pelos dois pontos podemos passar a reta que é exatamente a mediatriz deste segmento, não é? Reparem que como é a evolução da variação da mediatriz à medida que o segmento reta ocupa outra posição, não é? Está a ocupar uma posição, o ponto B está a ocupar uma posição aqui qualquer nesta circunferência, não é? Portanto, ele ocupa sempre a mediatriz, quando varia a posição do segmento reto, a mediatriz é sempre perpendicular ao segmento reto. Vamos então resolver o exercício número 3 e vamos ver neste exercício as diferenças entre uma mediatriz, uma perpendicular e uma oblíqua a um segmento reta. O enunciado diz-nos o seguinte: indica todas as opções em que a reta R é a mediatriz do respectivo segmento de reta. Portanto, a mediatriz de um segmento de reta é uma reta perpendicular a esse segmento e que interseta no seu ponto médio, não é? Isto é, por definição, o que é uma mediatriz. Podemos ver, e vamos ver na demonstração dinâmica no GeoGebra, que podemos ter aqui a mediatriz deste segmento e podemos ter ao lado uma paralela a esta, que é também perpendicular ao segmento, mas que não é mediatriz, é apenas perpendicular. Porquê? Porque não passa no ponto médio. Enquanto esta é perpendicular e passa no ponto médio, esta perpendicular não é mediatriz porque só é apenas perpendicular ao segmento, não passa no ponto médio. Isto acontece tanto o ponto que define a semirreta juntamente com o ponto médio esteja para cima ou para baixo do segmento de reta, né? Relativamente à reta oblíqua, é uma reta que é oblíqua não só ao segmento, mas também à perpendicular à mediatriz desse segmento, né?
Podemos ter, e mesmo que essa oblíqua passe pelo centro, pelo ponto médio do segmento, ela não é uma mediatriz, porque ela passa pelo centro, mas não é perpendicular. Portanto, tem que haver sempre duas condições para ser mediatriz: ser perpendicular ao segmento e passar pelo ponto médio. Estas são as duas condições. Qualquer que seja o ângulo, portanto, a questão mantém-se, não é? Portanto, a oblíqua tanto passando pelo ponto médio ou não passando do ponto médio. Aqui vemos em conjunto as diferenças em simultâneo da mediatriz, paralela à mediatriz, que é uma reta perpendicular, e a oblíqua e as suas paralelas, que são todas oblíquas, quer ao segmento, quer à própria mediatriz. Concluindo, portanto, aqui em termos de exercício, este é uma reta oblíqua. Porquê? Porque não é perpendicular ao segmento, não é? E nem interseta o segmento no ponto médio. Portanto, não é uma reta oblíqua. O segundo caso é uma reta perpendicular. Porquê? Porque ela é perpendicular ao segmento, mas não interseta o segmento no ponto médio. Portanto, que é a segunda condição para que seja mediatriz. Portanto, é apenas uma reta perpendicular. Estas duas situações são mediatrizes. Porquê? Tanto deste segmento horizontal como deste oblíquo descendente. Porquê? Porque ambas são perpendiculares. Está aqui indicado o quadrado a dizer que é o ângulo de 90 graus. E parece-nos que passam todas pelo ponto médio. Portanto, são mediatrizes. Vamos então ver no GeoGebra a resolução do problema. Portanto, vamos ver aqui no GeoGebra exatamente a diferença entre mediatriz perpendicular e oblíqua ao segmento. Nós estamos perante aqui uma mediatriz deste segmento de reta, não é? Podemos ter uma paralela à mediatriz, não é? Qualquer reta que seja perpendicular ao segmento de reta é paralela à mediatriz. Ou qualquer reta que seja paralela à mediatriz é automaticamente perpendicular ao segmento de reta. Esta reta é sempre uma reta perpendicular, exceto nesta posição. Quando ela passa pelo ponto médio, aí passa a ser mediatriz. Todas as outras posições são apenas retas perpendiculares. Relativamente à reta oblíqua, podemos ver que escolhemos o ponto R para fazer passar a reta oblíqua e, portanto, depende da posição que o ponto R ocupe em torno do ponto médio, ela assume diversas inclinações. De qualquer modo, verificamos que todas as retas, esta é uma reta oblíqua. Porquê? Porque, apesar de passar no ponto médio, não é perpendicular ao segmento de reta, portanto não é mediatriz. E as suas paralelas são também retas oblíquas. Porquê? Porque são oblíquas relativamente ao segmento de reta e não passa pelo ponto médio. Mas mesmo passando, falta-lhe a segunda condição, que é ser perpendicular. Isto só acontecerá quando o ponto R coincidir com o ponto P. E nessa altura caímos na situação de mediatriz e retas perpendiculares. Entenderam a diferença? O exercício 4 vai tratar do pormenor da equidistância dos pontos pertencentes à mediatriz e da não equidistância nos pontos exteriores a essa mediatriz. Vamos considerar um segmento de reta XY, de comprimento 7,5, desenhar o segmento de reta e determinar o conjunto de pontos que estão à mesma distância de x e y. Isto é exatamente a mediatriz. Identifica com a letra M o ponto médio do segmento da reta XY. Portanto, vendo os slides relativos ao GeoGebra, verificamos que temos aqui um segmento com um determinado comprimento, neste caso até tem 5,5, não tem 7,5, mas para o efeito interessa o conceito. Fazemos passar a mediatriz, não é? E o que é que acontece? Podemos verificar que a distância do ponto P aos pontos x e y é a mesma. Temos aqui 3,83, 3,83. Não é? E se mudarmos a posição do ponto P, ele muda a distância, mas mantém-se iguais, isto é, 2,92, 2,92, isto é,
a mediatriz é o lugar geométrico, é o conjunto de pontos do plano que estão à mesma distância destes dois pontos x e y, ou seja, dos extremos do segmento de reta x e y. Alterando a posição do ponto P, que é para baixo, que é para cima do segmento, tudo se mantém. Quer dizer, os valores podem variar, mas as distâncias Px é igual à distância Py. Agora verificamos que se houver um ponto exterior ao segmento de reta, ou à mediatriz, aliás, por exemplo, o ponto R, verificamos que as distâncias aos extremos são diferentes. Já não são, o ponto R não é equidistante do ponto x e y, enquanto qualquer um dos pontos da mediatriz são equidistantes relativamente aos pontos x e y. Não é? Neste caso temos 2,86 relativamente a y e temos 4,6 relativamente a x, portanto é mais comprido. Vamos então recorrer ao GeoGebra para analisar o problema e melhor entendermos. Portanto, no GeoGebra temos aqui a mediatriz, verificamos que a distância do ponto P, ele varia, mas mantém-se constantes. Analisem os valores, quer à esquerda, quer à direita. Eles variam, mas são sempre constantes. 3, 4, 3, 4. Se tivermos um ponto R diferente, portanto, um ponto R diferente que não pertença à mediatriz, eles só são iguais quando estiverem em cima da mediatriz. De resto, são sempre diferentes as distâncias. A distância deste ponto R ao ponto Y, neste caso é 2,73, enquanto aqui deste lado é 4,1. Portanto, é diferente, não é? Se fizermos a animação dos pontos, verificamos exatamente que as distâncias vão variando, não é? E elas são iguais ou aqui em cima ou em baixo, não é? Portanto, aqui também, porque está sob a mediatriz, é igual, e aqui também é igual porque está sob a mediatriz, não é? Certo? E qualquer que seja a inclinação do segmento, tudo se mantém, não é? Finalmente, o exercício número 5 vamos tratar das provas das propriedades associadas à mediatriz. Né? Na figura está representado o segmento de reta AB, o respectivo ponto médio é M e um ponto D não pertencente à reta AB, mas cuja distância AD e BD são iguais. Portanto, se são iguais, já estamos a ver que este ponto pertence à mediatriz. Não é? Embora aqui não pareça, não é? Portanto, dá a ideia que não está na mesma reta, na perpendicular ao segmento de reta, passando pelo ponto M. Mas pronto, isso pode levar a duvidar do conceito teórico, logo à partida. Mas não, este ponto D pertence à mediatriz. Portanto, prova que os triângulos AMD e BMD são os triângulos retângulos associados a estes três pontos, são iguais. Justifica que os ângulos DMA, estes ângulos aqui são retos, e justifica que DM é a mediatriz do segmento de reta AB. Portanto, no GeoGebra vemos aqui um segmento com uma posição idêntica à do enunciado e verificamos que o ponto D tem a mesma distância, não é? Porque está sob a mediatriz. Portanto, sendo a mediatriz um lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes aos dois pontos distintos, neste caso são os extremos do segmento, podemos verificar que a distância do ponto D aos pontos A e B é igual. Neste caso, vamos demonstrar mais à frente que os dois retângulos são congruentes, pelo critério L. Porquê? Porque AM é igual a MB, porque o ponto M é o ponto médio, portanto esta distância é igual àquela, este comprimento é igual àquele comprimento. O lado MD é comum aos dois triângulos, portanto pode dizer que são o mesmo, são iguais, e a distância DA é igual a DB, portanto que isto é um dado do enunciado. A mediatriz do segmento, se os triângulos AMD e BMD são iguais, a lados iguais, que neste caso é o DA e DB, vai só opor ângulos iguais. Este ângulo aqui é igual a este. Mas se a soma destes dois ângulos é 180, então significa que cada um deles mede metade, ou seja, metade de 180 é 90. Não
A relação das distâncias, verificamos que qualquer ponto que pertence à mediatriz tem uma distância é equidistante do ponto A e B, mas qualquer ponto que é exterior à mediatriz, as distâncias são diferentes. Não é? Vamos então ver as justificações. A primeira questão é justificar que os dois triângulos retângulos são congruentes. Pelo dado do problema, sabemos que o ponto M é o ponto médio, portanto o comprimento AM é igual a MB. Temos os dois lados correspondentes, iguais. Este lado é comum, né, que é o DM, temos o segundo lado correspondente igual, e finalmente temos o dado problema que diz-nos que a distância de A é igual a DB. Portanto, se pelo critério LLL, dizemos que podemos afirmar que estes dois triângulos são congruentes. Na linha 2, pretende-se demonstrar que os dois ângulos associados a estes dois triângulos são retos e são iguais. Pelo critério LL já demonstramos que os dois triângulos são semelhantes e sabemos que a lados iguais opõem-se ângulos iguais. Né? Portanto, se este lado é igual a este, significa que o ângulo que se opõe a este lado é igual ao ângulo que se opõe àquele. Portanto, estes dois ângulos são iguais. Sendo estes dois ângulos iguais, mas como são adjacentes e suplementares, significa que a soma dos dois tem que dar 180, ou seja, cada um deles tem que ter, isso como sendo iguais, tem que ser igual a 90. Relativamente à linha 3, é justificar que a reta DM é mediatriz. Portanto, se M é um ponto médio, se M é o ponto médio do segmento AB, portanto, o que leva-nos a dizer que AM é igual a MB. E se DA, se estas distâncias são iguais, portanto, significa que a reta definida pelos pontos M e D é uma reta cujos pontos são equidistantes de A e B. Não é? É lógico. Não é? Se MD é uma reta cujos pontos são equidistantes de A e B, então significa que é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de A e B, ou seja, MD é a mediatriz do segmento AB. Vamos então ver este problema no GeoGebra, dinamicamente. Portanto, no GeoGebra podemos ver exatamente o segmento de reta, qualquer que seja a posição deste ponto, os triângulos são congruentes, não é? E podemos verificar que a distância do ponto D, o ponto D é equidistante dos pontos A e B, qualquer que seja a sua posição. Por outro lado, também sabemos que em triângulos iguais, a lados iguais, opõem-se ângulos iguais. Portanto, ao lado 445 tem que se opor ângulos iguais. Neste caso, 90 mais 90, porquê? Porque o total, a soma dos dois tem que ser de 180. Não é? Por outro lado, se for um ponto exterior, verificamos que as distâncias são diferentes. Não é? Não é um ponto equidistante dos extremos. Ele só vai ser equidistante exatamente nesta posição superior, pertence à mediatriz, ou na posição inferior da mediatriz. Portanto, o ponto R, que é um ponto exterior, se rodar em torno da circunferência, tem apenas duas posições em que é um ponto equidistante dos pontos A e B, que é nesta parte superior e nesta parte inferior. Certo?